Um manifesto, né, sobre a condução da pandemia, assinado por mais de 500 pessoas, entre elas economistas renomados, ex-ministros, também ex-presidentes do Banco Central. A ideia é propor algumas soluções para os governantes, entre elas um investimento mais forte em vacinas, que segundo esse manifesto seria um investimento mais barato e que poderia reduzir os impactos do coronavírus na economia. Eu queria que você falasse para a gente como que você avalia essa manifestação e já emendo com uma pergunta de um telespectador que falou o que adianta uma manifestação como essa. Eu respondo, o ouvinte foi o Carlos, que tem toda a razão, não adianta nada. Eu explico por quê. Eu assessoro um grupo de matemáticos e economistas chamado Os Gaussianos, que eles defendem, eu entendi com eles, a crueldade dos juros praticados no Brasil. Então, o Pedro Malan, o bilionário Arminio Fraga, se condoer de problemas sociais causados pela... Isso é uma piada de mau gosto, essa cultura da celebridade. O Pedro Malan falando de problema social é mais ou menos igual a Bruna Marquezine falando sobre lockdown. Quer dizer, vocês têm que fazer lockdown, mas eu vou para minha ilha, para o meu iate, ou o Luciano Huck indo navegar no Caribe enquanto ele prega o lockdown aqui. Os bancos poderiam ser de uma ajuda espetacular, baixando, por exemplo, 5% dos juros anuais. Não é muito, não. É muito para nós. Para eles, não é nada. Os bancos no Brasil cobram as maiores taxas de juros do planeta. É um problema tão sério, desculpe adiantar, mas é que banqueiro fazendo média é demais, entendeu? A atriz da Globo a gente ainda perdoa pela juventude, pela inexperiência. Mas um cara igual o Pedro Malan, igual o Arminio Fraga, está jogando para a torcida. Os bancos cobram, em média, no cheque especial, 130% ao ano, em média, sendo que a taxa Selic não chega a 4%. Né? Então, esse spread, essa diferença é absolutamente inexplicável. Em média, o cartão de crédito cobra 330 por ano, também uma taxa inexplicável. Alguns cartões cobram 700% ao ano. Não tem nenhuma racionalidade. Então, as pessoas que beneficiam desses juros extorsivos, vêm falar que estão preocupados com qualquer coisa que não seja o lucro deles, é uma piada de extremo mau gosto, e eu concordo com o Carlos. Não adianta nada essa cara. Isso não vai mudar? Você acha que não tem... pressão política. Isso não tem reflexo, na prática não vai ter reflexo nenhum. Poderia começar, como você citou aí, exemplo dos banqueiros aí cobrando esses juros abusivos. A gente sabe que muita gente acabou caindo no cheque especial, que vai acabar caindo diante de toda essa crise. O exemplo poderia ter começado por dentro ali, né, interno, no seu ponto de vista, seria isso. Paula, só para te dar um exemplo, isso antes da pandemia, agora deve ter piorado. 75% das falências concordatas no Brasil não são por má gestão de produtos, empresas que não vendem bem ou que não entregam seus produtos e serviços. São por problemas financeiros, ou seja, financiamentos, empréstimos que se tornam impagáveis. E eles são feitos para serem impagáveis. O problema é tão sério, que eu citei o grupo dos Gaussianos, que a matemática financeira no Brasil está sendo... lecionada de forma equivocada nas universidades de economia, administração e contabilidade em todo o país. Isso é um negócio complexo para um outro debate. Com relação às vacinas, houve um atraso, né? Mas o Brasil também não está nessa posição tão terrível assim, né? Em termos absolutos, o Brasil é o quinto, né, de número de vacinas, com 13 milhões de vacinados. Os Estados Unidos bem à frente, com 120, depois a China, depois a Índia. Todos esses países, à exceção dos Estados Unidos, são fabricantes de vacina, que estão à frente do Brasil. Mas é termos absolutos. Alguém pode falar, percentualmente e tal. Então, vamos ver, no percentual, considerando apenas os grandes países, não dá para comparar o Brasil com Portugal ou com a Dinamarca, que tem a população, ou Israel, que tem a população menor do que a grande São Paulo, né? A área metropolitana, e às vezes até que a cidade de São Paulo. Mas em termos percentuais, o Brasil é o terceiro, comparando com apenas grandes países continentais. Os Estados Unidos, o primeiro, Canadá, o segundo, e olha, o Canadá tem uma população bem menor, Brasil, o terceiro, com 6%, desculpe, esqueci de dar a porcentagem. A China, quinto, com 4,5%.
Em quarto, a Rússia, que é fabricante, a China, Índia, Rússia, todos os fabricantes de vacina, todos com menor percentual de vacinação que o Brasil. Então, quer dizer, tal ideal? Claro que não. Mas nos países do porte do Brasil, o Brasil está numa postura razoável. Só um detalhe, a partir dessa semana, a Fiocruz começa a fabricar e entregar 6 milhões de vacinas por semana.